Os animais extintos são aqueles que desapareceram por diversos motivos do planeta Terra, sejam por fenômenos naturais ou pela intervenção humana na natureza. O ser humano pode levar animais à extinção ao destruir seus habitats, a caça excessiva e até mesmo a introdução de animais exóticos. Ao longo da vida do planeta Terra, houveram 5 extinções em massa, que dizimaram 90% das espécies que habitavam nosso planeta. Os cientistas dizem que nós já estamos na 6ª extinção, devido ao ritmo acelerado em que as espécies estão desaparecendo. Antes de começar o vídeo, já queria pedir por favor, em troca seu like e certifique-se de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, pois isso me ajuda muito e não custa nada para você. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Quagga. O quagga era uma subespécie de zebra que vivia em manadas na África do Sul. Pesava aproximadamente 350 quilos, com mais ou menos 1,30 metros de altura. Era um animal bem tranquilo e, ao contrário das zebras, apresentavam listras apenas na metade da frente do corpo, enquanto que a traseira era de cor castanha lisa. Foi extinto da natureza no século XIX. A grande procura pela sua carne e pele pelos colonos acabou resultando na sua caça indiscriminada. A espécie do quagga, aos poucos, foi sendo exterminada, a fim também de garantir espaço e alimento para bovinos. Foram os fatores cruciais para seu fim. Em 1883, morreu no zoológico de Amsterdã o último exemplar vivo de quagga, uma fêmea mantida ali desde 1867. Este evento desencadeou o fim de uma linhagem que surgiu entre 120 e 290 mil anos atrás. Tigre da Tasmânia. Também é conhecido como lobo da Tasmânia, devido ao seu focinho. Foi o maior marsupial carnívoro dos tempos modernos e vivia na Austrália e Nova Guiné. Esse animal tinha um corpo semelhante ao de um cachorro em termos de tamanho, e apesar do nome tigre da Tasmânia, os cientistas afirmam que esse animal era mais próximo de um canguru moderno e do diabo da Tasmânia. Eles tinham uma cor castanho claro, com listras pretas na parte inferior das costas. E assim como os cangurus, o lobo da Tasmânia também possuía uma bolsa para carregar os filhotes. Foi extinto no século XX. O animal era item de caça, com recompensa, e além disso, a invasão ao seu habitat foram motivos para a extinção da espécie. E o último tigre da Tasmânia existente era chamado de Benjamin, que viveu em um zoológico australiano por mais de 2 anos, que faleceu em 1936, sendo o último de sua espécie. Pica-pau bico de marfim. O pica-pau bico de marfim é uma espécie de pica-pau extinto, nativo dos pântanos norte-americanos e das florestas do sul dos Estados Unidos e Cuba. A destruição de seu habitat e a caça reduziram as populações de forma extremamente devastadora. Em geral, eram considerados extremamente raros, e alguns ornitólogos acreditavam que ele estava extinto na década de 1920. Essa ave foi a inspiração do famoso desenho animado Pica-Pau, que inclusive em um dos episódios é ofertada uma recompensa de $25 para quem trouxesse a cabeça de um pica-pau bico de marfim. O último avistamento universalmente aceito de um pica-pau bico de marfim norte-americano ocorreu na Louisiana, em 1944, e o último avistamento de um pica-pau bico de marfim cubano ocorreu em 1987, e até hoje existem relatos de avistamentos, mas infelizmente nenhum ainda foi confirmado. Além disso, muitos desses supostos avistamentos são na verdade confundidos com outra ave semelhante, o pica-pau de topete vermelho, que ainda é um pouco menor quando comparado ao pica-pau bico de marfim. Em setembro de 2021, a espécie foi declarada extinta pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, já que em mais de 70 anos, nenhum membro mais dessa espécie foi realmente avistado. Leão da Barbária. O leão da Barbária, ou também conhecido como leão do Atlas, é uma subespécie rara dos leões. Esses grandes felinos tinham uma juba grande e exuberante, e era encontrado no norte da África, do Egito e Marrocos.
eles eram bem maiores quando comparados aos atuais leões africanos. Geralmente, um leão da barbárie podia passar dos 2,5 metros de comprimento. Já os leões africanos apresentam apenas de 1,37 a quase 2 metros. Ao contrário dos leões da África, os leões do Atlas viviam em áreas montanhosas e florestadas, o que acabou desenvolvendo a sua pelagem comprida, devido às temperaturas mais baixas das regiões em que esses animais viviam. Esse gigante felino teve seus tempos de glória. Lentamente, a presença do homem foi impactando as populações do animal, mesmo quando os romanos faziam lutar com outras feras, como o extinto tigre do Cáspio, em pleno Coliseu. O leão do Atlas existia bem em savanas, florestas e montanhas. Entretanto, chegou um tempo em que sua espécie foi abatida cruelmente aos milhares pelos homens e suas armas modernas, incentivados por recompensas pagas para quem matasse leões. Em meados do século XIX, a população de leões da barbárie diminuiu drasticamente. Os leões do Atlas já eram raros entre 1839 e 1942. Os avistamentos de leões da barbárie eram de animais solitários, pares ou pequenos grupos familiares. A análise desses avistamentos indica que os leões continuaram vivendo em bandos, mesmo sendo intensamente caçados. Essa foto que você está vendo acabou sendo o último registro de um leão da barbárie nas montanhas do Atlas. Acredita-se que o último membro dessa espécie foi morto em 1922 no Marrocos, na região dos Montes Atlas, e o último avistamento conhecido de um leão da barbárie ocorreu em 1956. Dodô. O dodô é uma espécie extinta de ave da família dos pombos, que vivia em Maurício, uma ilha no Oceano Índico, a leste de Madagascar. O dodô tinha cerca de 1 metro de altura e podia pesar mais de 20 quilos. A real aparência do dodô não é tão bem conhecida, isso porque existem apenas esqueletos em museus ou ilustrações feitas por artistas, e por serem ilustrações diferentes, não sabemos a real aparência desses animais. Essa espécie de ave era incapaz de voar, pois suas asas eram pequenas demais em comparação com seu corpo. Mas na verdade, eles não precisavam voar, pois a região em que eles viviam não tinha predadores naturais, e os alimentos eram facilmente encontrados no chão mesmo. O dodô não tinha medo dos seres humanos, pois evoluiu isolado na ilha em que habitava, e em 1598 foi descoberto por navegadores holandeses, e foram totalmente exterminados menos de 100 anos mais tarde. A ave era caçada para servir de alimento para os marinheiros, pois eles eram animais tranquilos e dóceis, e não podiam se defender contra os seres humanos, o que acabava os tornando um alvo fácil. Além disso, o dodô sofreu com desmatamento e também a introdução de animais exóticos, pois cães, gatos e ratos que eram trazidos nos barcos acabavam destruindo os seus ninhos, o que infelizmente acelerou ainda mais a sua extinção. O dodô foi oficialmente extinto no final do século XVII. Mas enfim, pessoal, eu creio que basicamente seja isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Até a próxima.